João capítulo 5, que fala assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Os irmãos, podeis assentar? A Bíblia vai nos falar que havia um tanque que tinha 5 alpendres. E esses 5 me chamou de novo a atenção, porque 5 é o número da graça. Dentro da palavra, 5 se fala sobre o número da graça. E havia 5 alpendres. Eu já tive um sonho uma vez, não de um tanque, mas desses 5 alpendres, né? Formando como se fosse um redondo e aqueles 5 alpendres. E é bem interessante que a Bíblia vai nos falar que havia ali um homem que há 38 anos estava enfermo. Mas a Bíblia vem nos falar que aquele homem estava esperando uma oportunidade na vida dele para ser curado. Para que aquelas águas, na hora que aquelas águas se agitassem, que o anjo descesse ali, aquelas águas fossem agitadas, aquele homem pudesse entrar ali. Eu, pensando comigo, se fosse eu não iria para casa. Cada dia eu ia andar mais perto da água, para mim ficar mais perto daquele lago. É pela minha lógica. Eu não sei se à tarde vinha alguém, tirava aquele homem pela manhã, colocava aquele homem novamente, eu não sei. Porém, eu sei que Jesus, ele chegou naquele lugar. E Jesus sempre, quando chega em um lugar onde há uma necessidade, ele sempre vem ao encontro da necessidade do ser humano. E a palavra vai nos falar que Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar são? Você quer ficar bom? Parece até uma pergunta meio estranha para um homem que já estava naquela situação há 38 anos. Há 38 anos. E ele falou assim: Senhor, eu quero ficar são. E é bem interessante quando nós falamos dessa graça salvadora do Senhor Jesus sobre a nossa vida, porque em cada situação da nossa vida, às vezes nós precisamos que Ele venha ao nosso encontro e que Ele faça essa pergunta: você quer ficar são? Às vezes é uma enfermidade física, porém às vezes são algumas coisas dentro do nosso interior que ainda precisa ser ajustados, arrumado, curado. Às vezes nós não estamos com as mãos ressequidas, porém a nossa alma, ela está ressequida, o nosso interior, ele está ressequido, e ele vem para curar. E a palavra fala que tinha ali, daquele tanque de Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia, tinha um alpendre, tinha um tanque com 5 alpendres. Essa graça salvadora. Aí o pastor Paulo hoje leu
algo que eu estava lendo de manhã, porque esse texto ele me chama muita atenção. A Bíblia fala que Moisés ele sobe ao monte, ele fica 40 dias ao monte. Deus ali dá as tábuas da lei a Moisés, escreve com o dedo dele as tábuas da lei para Moisés. Quando Moisés desce, a Bíblia vai nos falar que aquele povo estava ali reunido, aquele povo já tinha se perdido. E a Bíblia fala que entra como um zelo, talvez, dentro do coração de Moisés, e Moisés quebra aquilo que mais precioso que Deus tinha dado na vida dele, que eram as tábuas da lei, as tábuas escritas pela mão do próprio Deus. E a Bíblia fala que ele, joga as tábuas, quebra com as tábuas. Mas nem por isso, aí que a gente vai ver o que é graça. Nem por isso Deus deixou o povo sem leis, o povo sem os mandamentos. Deus não deixou por causa da ira de Moisés. Aí a Bíblia fala que depois daquilo tudo ali, que houve mais de 3.000 pessoas mortas naquele dia, por causa daquele bezerro de ouro, que adoraram aquele bezerro de ouro, por causa daquilo ali, houve mortes naquele dia. Mas aí a Bíblia fala que Deus fala para Moisés: Moisés, lavra a tábua e sobe. E sobe. Isso é graça. Isso é graça sobre as nossas vidas. E quando eu lia esse texto, porque esse texto já vem falando comigo há um bom tempo, é como as promessas que Deus faz para as nossas vidas. E o meu esposo, eu falei com a irmã Fátima, e eu comentei com ela que ele falou algo muito específico nesse altar, porque ele falou assim: nós andamos pela promessa, porém parece que nós estamos andando contramão da promessa. Nós nunca andamos contra a mão da promessa. Deus sempre vai mostrar, alguma coisa, mas parece que naquela situação toda que nós estamos vivendo, nós estamos contra a mão. E a palavra ela vai falar que Moisés ele sobe pela segunda vez. E quando ele sobe pela segunda vez, aí é a promessa, às vezes minha e tua, que Deus nos dá. E por alguma situação, por algum erro nosso, por algum desleixo nosso, falta de cuidado nossa, a gente perde aquela promessa, como se a gente perdesse quebrasse aquelas tábuas. Mas quando a gente quebra essas tábuas, mas existe uma promessa. O desejo do Senhor era o quê? Dar a lei para o povo. Esse era o desejo de Deus. Aí o Senhor fala comigo: Cremilda, agora é tempo de você lavrar as pedras, porque eu vou fazer na tua vida de novo. Eu vou fazer novamente com você. Mas aí a gente tem um trabalho assim, que a gente não teve antes. É de lavrar as pedras. Então, isso é graça. É isso que se chama graça na nossa vida. É saber que essa graça redentora, ela vai muito além daquilo que nós pensamos. Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Pela graça nós somos salvos. Isso não é dom de nós, isso não vem de mim, isso não vem de você, mas é pela graça. É por causa da graça que o Senhor ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E quando a gente lembra de graça, eu estava ali e o Espírito Santo me fez lembrar de uma cena bem interessante, que foi quando a minha filha, depois de 4 anos que ela não vinha dentro da nossa casa, ela entrou dentro da nossa casa. E o Senhor ali ministrava comigo: isso foi graça, isso é graça, Cremilda. É bem interessante que a minha filha, depois de 4 anos, ela e o esposo chegou na minha casa e falou comigo assim: eu vou dar uma festa. Eu vou dar uma festa. Falei assim: tá bom. E eles realmente deram uma festa.
Chegaram lá, chamaram os amigos dele, pegaram, entraram na minha sala, puxaram meu sofá para um lado, puxaram para o outro e deram uma festa, chamaram os amigos dele. Por quê? Porque eles têm intimidade dentro da casa dos pais deles. E da mesma forma, eu e você, nós temos intimidade com o Senhor. Nós temos intimidade com o nosso Pai. Nós temos intimidade a ponto, eu estava na casa da minha irmã, e eu tenho uma intimidade com ela, e eu tenho a intimidade de chegar na casa dela e abrir a geladeira, mas nem tudo, apesar dela ser minha irmã, mas nem tudo eu panho. Quando eu vou panhar alguma coisa, eu posso panhar? E ela fala comigo assim, pode comer o que você quiser. Porém, com a minha filha foi diferente. Ela abria a geladeira, ela comia o que ela queria, ela apanhava o que ela queria. E assim é eu e você dentro da casa do Senhor. Isso é graça. Por que nós podemos ser assim? Porque nós, com o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que dentro da casa do nosso Pai, nós temos intimidade com Ele. E o Rubens falava, nós estamos andando contramão da nossa promessa, mas nós vamos chegar lá. Apesar de estarmos contramão daquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida, nós iremos chegar lá, e essa é a grande certeza da nossa vida. Mas aí a Bíblia vai nos falar que aquele homem que estava enfermo, aquele homem que estava naquela situação, Jesus, ele apenas fala com aquele homem. Jesus não empurrou ele dentro do tanque. Jesus não fez grandes coisas que o texto fala, porém Jesus só apenas falou com ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. A minha situação e a tua é da gente levantar diante do Senhor, tomar aquilo que está nos carregando e andar perante Ele. Quando nós temos essa atitude diante de Deus, a gente vai ver que Ele vai estar sempre aumentando as coisas, acrescentando na nossa vida. Às vezes nós caminhamos e nós pensamos que a nossa caminhada, ela vai ser, quando nós aceitamos o Senhor, vai ser tão fácil, mas tão fácil. E aí a gente não sabe que a primeira coisa que Deus faz na nossa vida é a seleção dos nossos amigos. Parece que todos aqueles que nos rodeavam já não nos rodeiam mais. Todos aqueles que gostavam da gente já não gostam mais. Mas não é. É Deus nos separando para algo maior que Ele tem conosco. E quando nós entendemos isso, nós vamos vendo que ao decorrer da nossa caminhada, Ele está sempre nos limpando. Nós somos as árvores que Ele vai podando. A cada dia Ele faz uma poda, e a poda, ela sempre dói. Não vamos falar que a poda, ela não doa, nem na minha, nem na tua vida. Mas sempre quando Ele poda, é para quê? Para que venha uma floração na minha e na tua árvore, e que nós possamos produzir frutos. É por isso que existem as podas da nossa vida. Agora, número 5, que fala da graça, também vai nos lembrar que dentro da nossa mão existem 5 dedos, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. A graça, apesar de estarmos na graça, mas nós temos a responsabilidade de usar o nosso trabalho para o Senhor, de usar o nosso tempo, a nossa vida para o nosso Deus. Nós temos que saber, me lembro a Bíblia fala que aquele menino, ele tinha 5 pães e alimentou 5.000 homens. Olha que graça, com 5 pães alimentar 5.000 homens. Nós também, com pouco que nós temos,
nós podemos alimentar muitas e muitas pessoas. Às vezes, nós não temos palavra para expressar em certos momentos da nossa vida. E um dia eu comentei isso com uma irmã, e comentei isso até com a minha irmã esse final de semana, que eu falei com ela que teve uma época que a minha filha mais nova, uma vez ela me ligou, e ela ficou mais ou menos comigo 1 hora no telefone, mas sem falar uma palavra. É a gente entender que nós podemos, até sem palavras, alimentar uma outra pessoa, produzir na vida de uma outra pessoa. Porque tem hora que nós temos palavras reluzentes, nós temos boas palavras. Agora, há momentos na nossa vida que apenas o nosso abaixar a cabeça, nós já falamos muito. E às vezes nós nos preocupamos com isso, porque a gente sempre quer ter o quê? Algo para falar. Mas tem hora também que o Senhor fala com a gente, é hora de calar, é hora de ficar quieto, é hora de apenas abraçar, como a Bíblia mesmo fala, que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para abraçar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para todas as coisas. E Jesus entendeu, ele como homem, que ele precisava naquele tempo entrar naquele lugar, porque existia um homem ali que já estava há 38 anos naquela situação. E eu louvo o Senhor, porque o Senhor também um dia ele entrou na minha vida com tanta amargura, com tanta agonia, com tanta tristeza, e ele me mostrou o que é graça. Graça foi ele me tirar do lamaçal do pecado e me trazer para a luz. Graça foi ele tirar os meus sentimentos ruins e botar luz dentro de mim. Eu louvo ao Senhor. Quando eu penso, ontem eu estava perto da minha irmã e ela recebeu uma notícia pedindo uma oração, e eu falei, Senhor, quantas das vezes eu pensei isso na minha vida, mas o Senhor nunca permitiu que isso acontecesse. Quantas das vezes eu imaginei isso na minha vida, mas o Senhor me segurou com a tua poderosa graça. Até o grande dia, foi até o grande dia, e olha que eu já vinha, minhas irmãs, pastora Ana me evangelizava, você precisa aceitar Jesus, mas até o grande dia, que Deus mandou aquele anjo com aquele carro vermelho, que meu carro, houve um acidente, e a Bíblia, e naquela noite, que houve aquele acidente, que eu rodei na pista, meus pneus tudo furou, parou um carro vermelho, muito bonito, um carro do ano, um carro luxuoso, saiu um varão dali, com terno, com gravata, muito bem posto, com poucas palavras, e falou comigo assim, eu vi o que aconteceu com você e eu vim te ajudar. E aquele homem trocou o meu pneu, e enquanto ele estava trocando os meus pneus, ele falou comigo assim, eu tenho aqui um cartão e eu gostaria que você fosse a esse lugar, porque Jesus, ele quer te salvar. Eu peguei o cartão, era um cartão de uma igreja, e no sábado eu procurei aquela igreja o dia inteiro naquele local, e não existia uma igreja evangélica ali, não existia, era tudo residência naquele local. Então Deus faz comigo, Deus faz com você, Deus faz com todos, porque é a graça dele, é a bondade dele que nos atinge, é aquilo que a palavra fala, que existia aquela mulher naquele poço, que ia tirar a água, na mulher samaritana que ia tirar a água, e de repente Jesus chega e pergunta a ela, quantos maridos que ela tinha, quantas famílias que ela tinha, e ela falou assim,
5. E ele diz assim: disseste bem, porque nenhum deles é teu. E ela sai como missionária falando: olha, o profeta que falou tudo da minha vida. E é essa graça que nos atinge a cada dia. É por causa dessa graça que nós estamos aqui, é por causa dessa graça do Senhor Jesus que nós oramos todo dia pedindo a Ele: Senhor, enche-nos. Traz, Senhor, no nosso coração o desejo mais e mais, nós queremos ficar contigo. A graça salvadora do Senhor. Eu gostaria que os irmãos, sabe, pensassem, porque às vezes a gente fala de graça, é uma coisa tão banal, né? Algo assim que, a graça, o mundo fala da graça como se, é a graça. Porém, nós que vivemos na graça, nós temos que ter muito, muito cuidado. Porque a graça também, ela tem as duas faces. Ao mesmo tempo que ela nos traz, se a gente desejar com o nosso coração, nós já pecamos. Ela traz um peso para mim e para a tua vida. Então lembra, a cada dia, que a bondade do Senhor, ela nos atinge, que a bondade do Senhor, ela nos constrange a cada momento da nossa vida. Eu não sei com vocês, mas comigo, quando eu penso na bondade de Deus sobre a minha vida, eu falo assim: Senhor, isso me constrange muito, porque é a bondade dele, por causa da bondade dele, que nós servimos ele. Não fomos nós que viemos a ele, mas foi ele que nos atraiu. Foi ele que atraiu a nós a cada dia. Eu vou ficar por aqui. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus, Ele abençoa a igreja. Nós sabemos que hoje está assim com um ar de luto, né? Com um ar pesado de luto. Mas saiba que é a graça do Senhor. Sabemos que nós vamos morar no céu, que daqui a pouco Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar para mim, para você, Ele vai voltar para cada um de nós. E daí a pouco, hoje a gente estava no carro e a gente até falou: será que nós vamos passar pela morte física? Porque Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. E daqui a pouco nós estaremos entrando dentro desses portões celestiais. E Ele falando: vinde bendito do meu Pai. E é isso que eu quero ouvir. Vinde bendito do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Mas enquanto nós não subimos, entra no gozo do Senhor dentro da tua casa, dentro da oração, dentro da leitura da palavra. Entra no gozo do Senhor dentro de um hino, sabe aqueles hinos que a gente coloca na nossa casa? E eu gosto muito de manhã, acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu boto meus hinos lá. Já tem um playlist que ele vai rodando, até eu levantar. Entra no gozo do teu Senhor, porque o Senhor, Ele nos traz alegria, Ele nos traz paz, porque Ele é Jeová Shalom. Ele nos traz conforto, porque Ele é o nosso consolador. Ele nos traz saúde, porque Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Criador dos céus, Ele é Criador da terra, Ele é Criador teu, Ele é meu Criador. Ele escreveu a minha vida e a tua vida antes que nós viéssemos a essa terra. Então a Ele nós devemos a honra, a glória, o louvor. Nós devemos a Ele, sim, adorar Ele na beleza da santidade dEle, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Santo de Israel, Ele é a paz da minha vida, Ele é a paz da tua vida. E ainda que
a oliveira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ainda que o choro pode ter durado durante o dia, mas aqui Ele está trazendo paz e alegria, porque Ele é o meu consolo, Ele é o consolo do Carlos, Ele é o consolo da irmã, Ele é o consolo da nossa alma. E nós temos que sempre falar isso com Ele: Senhor, o Senhor é o consolo da minha alma. Então, não te abatas. Fala como o salmista falou: ó alma minha, porque tu estás abatida dentro de mim. Levanta-te, porque nós veremos o Senhor assim como Ele é. Nós não veremos por enigma, nós não veremos por um espelho, mas assim como Ele é, como foi cantado nessa noite aqui. Assim como os querubins, os serafins, eles tapam os seus rostos, tapam os seus pés, nós estaremos ali adorando esse Senhor das nossas almas. Nós estaremos ali com eles, com os anjos, com os serafins, com os anjos, arcanjos, adorando aquele que é digno. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês.